Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Isso mesmo. Convido você a fazer a leitura orante da palavra de Deus comigo, traçando sobre si o sinal da cruz, que é sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja agora em teu coração como chama ardente e que a luz de Deus ilumine a tua vida e te aqueça para a virtude, para a graça. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, abrimos os nossos olhos, o nosso coração, para te louvar, para te bendizer, para te glorificar nesse dia de hoje e te oferecemos toda a nossa vida. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Amém. Todos os dias aprendemos com as atitudes e também as palavras de Jesus. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É o que o Senhor diz para nós hoje. Ele não teme as críticas por causa de suas atitudes de misericórdia. Ele come e bebe com os pecadores. Ó Jesus, verdadeira luz que ilumina a humanidade, viestes do Pai para ser nosso mestre e nos ensinar seu caminho na verdade. Vida e Espírito são as palavras que nos destes. Concedei-nos conhecer os mistérios de Deus e suas incompreensíveis riquezas. Fazei com que a palavra habite em nossa vida e ilumine nossos passos. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é o contexto da narrativa? O que diz o texto? O olhar de Jesus penetra os corações. Vai além das aparências. Chama Mateus, um funcionário público excluído do grupo dos que seguiam Jesus por causa da profissão que exercia. Os fariseus presentes questionam Jesus. Qual é a questão que eles colocam? A justiça do reino é inseparável da misericórdia. São os mais perdoados os que mais amam. É o próprio Mateus que narra o instante em que Jesus para diante dele e o convida para o seguimento. Ele pertencia à detestada classe dos publicanos, pecadores públicos. Cobrar impostos era colocar-se a serviço dos dominadores romanos. E sobre todos os cobradores de impostos recaía a dúvida sobre sua honestidade. Mateus abandona a mesa coletora e convida Jesus para ir à sua casa. Ele quer que o Mestre entre definitivamente em sua vida e na vida dos outros pecadores. Deus escolhe quem quer e purifica os escolhidos. Discípulo missionário, Mateus, também conhecido como Levi, nos deixou seu itinerário espiritual no seu Evangelho. O que o texto diz para você hoje? Observando o chamado de Mateus, permaneça em silêncio por alguns instantes, procure identificar o que o Evangelho diz para você hoje. Jesus falou a Mateus, segue-me, e agora fala você. Ele fala com você.
Ele se dirige a você, olha nos teus olhos, a sorrir. Mas é necessário que você busque escutá-lo. Olhe também para ele. Repasse o Evangelho e deixe-se tocar pela palavra de Deus. Seguir a Jesus é viver a sua vida, a vida de Jesus. É ser misericordioso como Ele é. A vida de Jesus foi marcada particularmente por amor ao Pai e aos homens, especialmente aos mais necessitados. Ele praticou a misericórdia até nos últimos minutos de sua vida terrena. Da cruz ele pediu perdão ao Pai da misericórdia pelos pecados cometidos por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu relacionamento profundo com o Pai se traduz na prática da solidariedade e da misericórdia com os marginalizados e pecadores. Seguir Jesus é não condenar, e sim salvar. Não excluir os outros, e sim integrá-los na comunidade de irmãos. Não se isolar, mas ser solidário. Seguir a Jesus é viver segundo o seu projeto. Ele quer que as relações humanas e sociais se baseiem sobre a justiça, o amor, a fraternidade e o perdão. Tudo isso se tornará realidade se o homem se descobrir como filho de um Pai amoroso. Seguir a Jesus é estar pronto para viver o seu destino. Viver segundo o projeto de Jesus leva o seguidor a viver o martírio. Sim, o martírio é o preço a pagar pela fidelidade à causa jamais traída. Quem se propõe a seguir a Jesus deve estar pronto também para viver a bem-aventurança das perseguições. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Esta é a vontade de Jesus para todos os cristãos. Misericórdia é amar até aquele que não merece ser amado. O verdadeiro amor é querer o bem do outro, inclusive daquele que errou até gravemente na vida moral e eticamente. O que o texto leva a dizer a Deus? Agradeça tudo o que a palavra de Deus lhe permitiu compreender e vivenciar do mistério de Cristo. Apresente ainda ao Senhor a oração que brotou em seu coração durante a leitura orante. Conclua com o Salmo 31. Reze comigo. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me de tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduzi-me e segui-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que o texto diz para você hoje? Qual é a aplicação da palavra de Deus em sua vida? Depois de orar com essa palavra, que sentimentos habitam no seu coração? O que você se propõe a viver hoje? E como pretende ser grato a Deus pelas muitas vezes que você foi beneficiado pela ajuda dos outros? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma sexta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.